Segundo bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil, estamos debatendo um pouco sobre a conversa do momento, né, o atentado ao tabloide Charlie Hebdo, e suscitou um debate de qual é o limite da liberdade de expressão, limites de revidar e tudo mais. E eu levantei até uma problemática, porque olhando para aquilo que o tabloide fez, eu acho que é um grande desrespeito, né? Porque eu estou de fora disso também. Agora, quando eu me incluo nisso, dentro da minha fé e das maneiras que a gente prega e fala, nós estamos desrespeitando, se a gente se colocar na posição do outro, uma pessoa que tem uma fé diferente, a gente está desrespeitando a fé dele, porque a gente fala o seguinte: você segue esse profeta, o Maomé, se você seguir ele, você vai para o inferno. Desculpa a clareza, e eu estou botando isso aqui hipoteticamente, mas isso é nítido na crença cristã. Se você não segue a Jesus, não serve a Deus, você vai para o inferno. Quando a gente pega e expressa isso, talvez seja muito pior do que uma... Porque às vezes ele falou lá 30 mil, a gente está falando aqui para potencialmente 30 milhões de pessoas hoje. Então o que eu falo aqui às vezes pode ter uma repercussão. E aí, a gente também nos desrespeita? Por que é fácil a gente falar que Charlie Hebdo desrespeita, mas quando é nos nossos púlpitos, mas calma aí, mas é o que está na Bíblia. Tudo bem, eles não seguem a Bíblia, eles seguem a cabeça deles. Se isso é de respeito, já começa com Jesus, quando a Bíblia diz que só existem dois caminhos. Sim. Só existem dois caminhos. Um que conduz ao céu e outro que conduz à perdição. Então, assim, a verdade, ela é inegociável, ela é irrevogável. A gente prega a verdade, continua pregando a verdade, independente do que isso vá gerar, do que isso vá acontecer. Essa é a característica da igreja, é pregar o evangelho. Não, eu entendo, mas quando você olha da ótica do respeitar ou desrespeitar, então, calma aí, eu tenho um telhado de vidro também, eu não vou ficar falando do Charlie Hebdo porque eu tenho meu telhado, porque eu também falo mal da fé dos outros ao proclamar a verdade da minha fé. Mas a gente está falando, por exemplo, do Islã, onde o Alcorão, ele declara a morte a todos os inimigos de Alá. É o que eles pregam. A morte a todos os inimigos de Alá. Então, independente de ser imprensa, igreja, todas as áreas da sociedade, todo mundo que não é, para eles, é que morra. Pelo menos vai para o inferno. Mas vamos lá, de um modo grotesco, na Bíblia Sagrada, você não serve a Deus, você vai para o inferno. Não, olha só. Claro que não vão matar as pessoas. O limite é a ofensa. Eu acho que a gente não tem essa postura como cristãos de ofender a quem quer que seja. Não é a nossa postura. Quando chutaram a imagem, a gente achou altamente ofensivo. Não me sinto eu sou contra, mas exatamente. Né? Ele para mim nem pastor me perdoe. Mas, perfeito. Não, é bom colocar isso. Eu vivia naquela ocasião no Nordeste do Brasil, onde há uma predominância muito grande do catolicismo. Né? E com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos e parentes católicos, eu nunca deixei de dizer para eles a verdade que a Bíblia diz, perfeito, mas eu nunca o fiz de uma forma que os ofendesse, sabe? Perfeito, então, perfeito, o cuidado do amor de Deus para apresentar o Evangelho de Jesus, que é amor e é justiça, precisa ser visto por nós. Nós não ofendemos ninguém. Não é postura do crente em Jesus sair por aí ofendendo ninguém. Não é nossa intenção, né? Se eles se ofendem também. Eu não faço isso. Eu acredito que o problema principal seja qualquer que seja a religião fundamentalista. Por exemplo, no fundamentalismo evangélico tem isso, de chutar a imagem de outros, de falar, olha só, Jesus fala céu e inferno, porque inegociavelmente isso aí ofende a fé dos outros, entendeu? Ou seja, quem não crê em Jesus, quem crê no Alcorão, ou então quem está só no Pentateuco está esperando a vinda de Messias, entendeu bem? Inevitavelmente, não é que ofenda, mas a nossa fé é diferente. Nossa fé, para nós, é soberana. A deles, para deles, é soberana. Agora, como fazer isso? Entendeu bem? Sem o fundamentalismo, sem o extremismo. Porque também nós que cremos em Cristo, perfeito, quem não é de Cristo, morto está morto, entendeu? Não é necessariamente nós vamos matar, obviamente isso não. Mas acho que toda religião, todo credo que você tenha, que seja extremista, fundamentalista, é uma crença doentia, uma religiosidade fora do normal. É essa sim que deve ser oprimida. Eu desafio alguém mostrar uma estatística diferente do que eu vou dizer aqui. Nós somos brasileiros, estamos num país de predominância católica, romana, e em cada púlpito que há das nossas igrejas, nos cultos onde estamos pregando o Evangelho, muito raramente não vai haver entre nós um católico nos visitando, um católico até frequentando a nossa igreja, que ainda não se converteu a Jesus, da forma como nós cremos e tal, e ele está ali amigavelmente participando. Imagine se todos os cultos eu falar sobre imagens de escultura, sobre adoração, sobre idolatria e de alguma forma ofender essas pessoas. Eu não preciso fazer isso para que elas creiam em Jesus. O Evangelho é suficiente. Não é necessário que eu faça isso. Então, eu lido com isso dentro da minha comunidade. Eu não falo mal da fé dos outros, eu falo bem da minha. Exatamente. Mas é o suficiente. A grande diferença é que a verdade que a gente prega, ela liberta.
A verdade, ela traz libertação. É diferente do camarada que ele traz a ridicularização do outro. A pregação da fé, ela não faz isso. Perfeito. Ela não traz uma imagem onde vai trazer riso, trazer as pessoas caçoando aquilo ali. O maior problema ali foi esse tom pejorativo que foi usado, foi a brincadeira. Foi isso que fizeram. Que é a Foi a linguagem, falta de mas também respeito. vamos lá, que é a linguagem do que eles fazem. É. Eles não fazem nada que não seja ridicularizando. Então tem aquilo também, estão dentro do seu direito, mas faltava bom senso. Aqui no Brasil não tem os comediantes que fazem vídeos no YouTube que ridicularizam Jesus ao extremo. Basta você não ver, meu irmão. Assim não me ofende. Eu não vejo, pronto. Fechamos isso aqui, deixa eu dar uma notícia. Bota para mim a próxima notícia que nós vamos debater. Tem um movimento, umas coisas que têm acontecido, não está aparecendo um TP para mim não, se puder mexer aí, entre os evangélicos que está cada vez mais crescente. Sabe o que é? Sex shop. Cada vez mais o sexo é um dos temas mais cercados de tabus no meio dos religiosos da igreja. Porém, apesar de todos os tabus em torno do assunto, fiéis de várias denominações, inclusive de igrejas tradicionais, têm pregado a liberdade sexual e buscado em sex shops produtos eróticos para apimentar relacionamento. Aí tem depois um rapaz, até na internet durante essa semana, que uma família, um casal evangélico que abriu uma loja para vender esse tipo de material. Isso sempre foi tabu mesmo. Dentro de igreja, eu sei que é até desconfortável às vezes a gente debater sobre isso. A minha pergunta é, vocês acham esquisito isso quando alguém chega talvez no gabinete e fala, pastor, a gente foi procurar alguns produtos e tal, para tentar apimentar o relacionamento. A gente ri, mas isso no congresso de casais é falado abertamente. Eu não estou falando coisa que é tabu, não. Em congresso de casal, eu não sei se é do Sidney, mas se fala muito sobre, e aí, faço uso de brinquedos, de materiais ou não? Qual é a visão de vocês quanto a isso? Qual é a visão de vocês? Não, deixa eu começar, pastor. Eu acho que... A gente ri, mas é um assunto sério, gente. É um assunto Eu sério. acho que eu sou um cara bem quadrado, estou casado há 23 anos, nunca precisei disso. Então, eu pego pelo Mas meu ponto de condena vista. se alguém chegar e falar, pastor, eu gostei, Não, quero. Eu estamos de não acordo. aconselho. Eu não condeno do ponto de vista de que algumas pessoas são mais modernas do que eu. Agora, eu não aconselho. Eu acho que não é necessário. Eu acho que dentro do relacionamento do casal, um casal crente em Jesus, um casal que busca uma vida de santidade, que tem princípios bíblicos para a sua relação, eu não acho necessário que ele tenha, por exemplo, esse tipo de atitude, que é uma atitude carnal. Eu acho que não há necessidade. Então, do meu ponto de vista, eu não aconselho. Se vier ao meu gabinete e fazer, não, meu irmão, não faça isso, o Senhor vai te abençoar em nada. E eu vou dizer, olha, não tem nem a menor necessidade. Eu diria isso. Tá? Eu vejo nisso, André, uma deficiência. Eu acho que o casal que procura apimentar uma relação em sex shop, esse casal está doente. Olhando por uma ótica cristã, dentro da palavra de Deus, cara, a gente não consegue ver nenhum tipo de fundamento para que a gente procure qualquer que seja, qualquer situação para apimentar uma relação sexual. Ora, Deus criou o homem dessa forma, Deus criou a mulher dessa forma, meu irmão. Você vai lá no shopping, sai com um negócio desse tamanho, pra quê, filho? Pra que você vai lá fazer o que lá, rapaz? Meu irmão, em nome de Jesus, gente, é aquilo que você falou, a gente está rindo, mas nesse momento, cadê a casais câmera? estão assistindo a gente? Tem gente assistindo Então a se gente? perguntando, né? Ô, meu irmão, joga esse bagulho fora do teu armário aí, rapaz. Joga esse troço fora, rapaz. Pastor, eu fico... Então, André, o que acontece é o seguinte, cara. Eu vejo isso como uma falta de saúde nessa relação sexual. Porque, cara, um camarada cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia de Deus, vai colocar mais quem no meio dessa relação aí, irmão? Deixa eu ir além. Porque às vezes quando a gente espiritualiza, parece que distancia muito. Um casal que não é crente, que precisa de artifícios a mais para querer apimentar, você entende que também está faltando alguma coisa, então. Você precisa sempre de alguma coisa. Sim, tá faltando alguma claro. coisa aí. Tá faltando Jesus na vida dele. Tá faltando ele se converter, né, e aceitar Cristo e mudar esses hábitos aí. É assim, tem que puxar pelo bom senso, né? Você imagina o camarada aparece na igreja com a boneca daquela, não vai pegar bem, né? Então tem que puxar pelo bom senso, tem que puxar pelo bom senso também. E falando sério, gente, eu acredito que o casamento ele não permite um terceiro elemento. O casamento ele não permite terceiro elemento, é você e a tua esposa. Se você precisa de qualquer coisa que seja para manter o teu casamento, para manter funcionando, é porque o teu casamento está precisando ser sarado em alguma área, entendeu? Se você
acaba sendo escravo daquilo. Precisa E outra Bom, coisa, vamos lá. André, só rapidinho, meu querido irmão. Outra coisa, essa questão do sex shop está ligada diretamente à indústria pornográfica. Porque quem vai a sex shop, filho, assiste filme pornô, filho. Bom, vamos lá. Eu vou ser o único, então, que vou ter uma opinião bem delicada em relação a isso, que eu acho que tudo serve a estado de equilíbrio. Foi comentado pelos pastores, aquele que procura e que precisa. Então, eu vou citar um detalhe seguinte. Aquele que não precisa. A palavra de Deus ensina, e óbvio, naquela época não haveria o terceiro elemento, pelo que eu li, pelo que eu creio, seria a terceira pessoa, e não o terceiro item, como um objeto, alguma coisa do gênero. Eu acredito que a mulher está de acordo que o corpo pertence ao homem e eles estão debaixo de uma aliança que é o que mais se assemelha ao que Deus fez conosco, que é uma aliança, a quinta e última aliança, e estão em comunhão plena, são casados, isso que eu quero dizer, são casados, estão de acordo e pensam em algo mais para incrementar e tal. Agora, não dependem, e isso não é absoluto, eu não vejo o menor problema, meu irmão. Você está debaixo de bênção de Deus, está casado, entendeu? Agora, se isso aí é um elemento incondicional para obter prazer, meu irmão, procura o seu pastor, procura um tratamento, entendeu? Porque aí vocês estão começando a dar um grande passo perigoso para uma crise. Mas André, acho que perdão, esse- meu irmão, perdão. O que acontece é o seguinte, queridão. Não. Não, mas isso é debate Ah, aberto. não, a mesmo. questão é a seguinte, Eu tô falando, olha só. Isso é uma questão que traz Eu- um pouco da eu entendi o que o irmão novos casais falou. estão entrando. Entendeu as Isso é uma- condições? Mas olha só, comentei. a grande questão é a seguinte, eu não vejo problema da mulher colocar uma roupa bacana para o seu marido, não tem nenhum problema. Agora, cara, objeto, cara, que vai penetrar na mulher, um objeto que o cara vai utilizar para manipular e trazer à existência algo que é natural do homem, aí eu não vejo como bênção de Deus. Me perdoe, meu querido. Sim, mas eu isso não vejo como que lindo, Deus lá do céu olhando, meu Deus, que coisa linda. Eu não consigo. Essa de Eu Deus não foi posso ótima. ver, desculpa, mas eu posso estar errado, mas eu não posso ver Deus nisso, cara. Olha, pastor, não tenho como ver Deus isso não é nisso. uma opinião minha pessoal, que não Sim, faço uso claro. também, nem casado sou, pretendo esse ano já. Amém. Enfim, graças a Deus. Receba agora, em nome de Jesus. Deus, obrigado, o senhor tá olhando, tá assistindo aí. Amém, meu Enfim, querido. esse ano vai. Então, eu não falo isso em defesa pessoal, eu não estou sendo nem um pouco. Eu estou falando de um ponto de vista teológico, biblicamente falando, que os dois estão de acordo, que isso é princípio bíblico, e Paulo, inclusive um solteiro, falou, há quem diga que ele foi casado porque ele fez parte do Sinédrio, mas não diz na Bíblia. Então, partindo de um princípio bíblico e partindo também de um equilíbrio, ou seja, não precisa, não é necessário e não é incondicional que se use para você obter prazer, para ter a sua plenitude, entendeu? Mas São essa essas questão do questões que eu acordo, pontuo. cara, eu tenho dificuldade em entender essa questão, porque daqui a pouco o cara quer fazer coisas que não tem nada a ver, mas a mulher não, eu tô Aí de já acordo. vira- aí já vira uma Então a patologia. gente vai Aí a fazer o que história é outra. tiver Não, na é. telha. Vamos para um grupo, não sei aonde. Eu tô de acordo. Então Aí a gente já é vai. adultério. Aí não dá. Vamos fazer o cara. seguinte, a gente volta ainda, acho que o pastor quer falar alguma coisa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta pro terceiro bloco do Antenados na Geral, que tá muito bom. Não sai daí, a gente volta já já. I